Muito mais do que um espaço turístico, o Teatro da Paz carrega a identidade cultural do povo paraense. E olha, eu vou falar mais, da Amazônia também. Recentemente, o teatro foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Para a gente entender o que isso significa, eu vou conversar agora com o historiador Márcio Neco, que vai contar para a gente, né, o que simboliza, né, esse reconhecimento. Perfeitamente. Para que houvesse esse reconhecimento, um bem material, ele, quando reconhecido como patrimônio histórico, é levado em consideração a sua arquitetura, a história que aquele local tem para a sociedade, bem também como as vivências que ali são realizadas, praticadas. E o Teatro da Paz é tudo isso. Ele vai nascer, vai ser concebido, inaugurado, ali no período áureo da borracha, de uma economia. Ele é construído com as nossas próprias riquezas, pois a borracha da gente está sendo exportada daqui, deste chão. Está sendo exportada, isso está gerando muito lucro para algumas pessoas. Pessoas essas que já tinham seus casarões e precisavam então de locais de entretenimento. Então foi pensado este espaço, essa praça, na época se chamava Dom Pedro II, e foi pensado uma casa de espetáculos luxuosa, grandiosa, imponente para que essa sociedade pudesse ali ter entretenimento. Então, aos moldes do pensamento da época em que se imitava os modelos europeus, ele é construído dentro de uma perspectiva de um modelo do Teatro Scala de Milão. Mas talvez seja um dos únicos espaços que vai ali ter essa confluência de aspectos da arquitetura europeia com elementos que vão dar ali um perfil também amazônico para ele. Dizendo de onde ele é, né? Dizendo de onde ele é, mostrando, sobretudo, para as pessoas que frequentam o que é esta Amazônia, um pouco dessa Amazônia. E aí vai iniciar um processo de colocar Belém na rota dos grandes espetáculos, das grandes óperas, dos grandes concertos, dos maravilhosos espetáculos teatrais. Mas o interessante é que ao longo desse tempo ele vai cedendo, e ele vai se tornando também não só um local da cultura erudita, mas também aos poucos vai agregando uma cultura nossa, uma cultura popular. Hoje poderíamos dizer que o palco do Teatro da Paz é um palco nacional e internacional, mas puramente amazônico, das nossas expressões. Democrático. A gente perceber que dentro do contexto da época em que ele é criado, o fim da guerra contra o Paraguai, por isso ele é pensado como uma forma de agradecimento ao Teatro Nossa Senhora da Paz. O bispo Dom Macedo Costa, na época, vai perceber que aqui não era um local adequado a se chamar Nossa Senhora, por conta de que não haveriam eventos eclesiásticos, e sim considerados mundanos para a época. Então vai ficar Teatro da Paz. Né? Teatro da Paz, ele vai colocar Belém nos grandes circuitos. Um espaço democrático, nós percebemos na própria estrutura física do local, em que no quarto andar era local destinado aos escravizados. Que hoje a gente chama de paraíso, né? Não que eles tivessem acesso ao paraíso, porque fica perto de uma pintura chamada o céu. Né? E aí a gente também tem que entender que eles não serviam, aliás, que eles não vinham para assistir o espetáculo, vinham para servir. Também percebeu o papel das mulheres nesse espaço. Camarotes separados, e alguns eram colocados para que elas pudessem servir como vitrine para os senhores da borracha, para os barões da borracha, depois negociar casamentos. Infelizmente nós tivemos esse contexto, mas hoje o Teatro da Paz, além de democrático, ele é um local onde as mulheres podem se posicionar onde elas quiserem. Inúmeras funcionárias também que dão vida a esse lugar. Né? Agora a gente pode então dizer que esse reconhecimento a gente tem mais mesmo que se orgulhar, porque é um reconhecimento não só de um espaço mundial, mas de um espaço nosso que vai para o mundo. De um espaço nosso que acaba nos dando voz no mundo inteiro para perceber o quê? Que a tão, às vezes, equivocadamente comentada a Amazônia, que é local somente de floresta, somente ainda de atrasos tecnológicos, não é isso. É um local de muita história, de muita riqueza, de muita arquitetura e, sobretudo, de uma múltipla culturalidade. Né? Inúmeros espetáculos são apresentados aqui, do boi aos pássaros juninos, né? Do carimbó
ao brega. Então esse é um espaço, né, da ópera multicultural, né, onde as pessoas aqui sempre se sentiram em casa e mais do que nunca. Este reconhecimento, ela vem chancelar, ela vem oficializar aquilo que já era uma realidade. Este espaço é um espaço de riqueza arquitetônica, histórica, cultural. Não só ele, mas também todo o entorno. E a preservação acaba sendo também atingida, pois o reconhecimento ele faz com que todo o seu entorno também seja preservado. A querida Praça da República, o nosso querido bairro da Campina, tantas vezes passando por problemas sobre o patrimônio, agora ganha ainda mais reforço na questão da preservação, visibilidade e políticas de preservação. Agora, fazer uma brincadeira com o Márcio, né? Faz de conta que eu sou uma turista viajada, conheço o mundo inteiro, e aí eu descubro que o Teatro da Paz, que 2 teatros, né, aqui da Amazônia são agora considerados patrimônios mundiais, né? Mas aí o Márcio quer vender para que eu venha conhecer o Teatro da Paz. O que tu me falarias, eu, uma turista viajada? Infelizmente, o capitalismo está em todas as relações sociais, mas a gente perceber que isso aqui é nosso, deve ser preservado, deve ser, claro, existem alguns custos, né? Mas nós não podemos monetizar o acesso, digamos assim. Temos que fazer ele um espaço ainda mais democrático. Infelizmente, inúmeros paraenses ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas é momento de nós incentivarmos, criarmos condições, políticas públicas que as instituições possam promover, né, para que cada paraense conheça aquilo que é seu. A ideia de patrimônio vem de herança, né? Algo que foi deixado para nós, né, um legado para a gente. E aí o nosso principal dever com as nossas heranças é a preservação. É isso, mano. É o Márcio Neco, nosso historiador. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço.